Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo de segunda a sexta o livro de Priscila Shirer, A Resolução de Toda a Mulher. Este projeto está autorizado pela editora BV Books. Para a aquisição do livro, entre em contato pelo site bvloja.com.br. E chegamos ao 54º dia. Estamos lendo a terceira parte desse livro que define: eis o que importa para mim, amando os meus filhos, a decisão de educar meus filhos em retidão. E hoje vamos iniciar a leitura A Educadora da Alma, parte 1. Esta leitura será dividida em 2 dias. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Ajude a ser perseverante na busca das promessas do Senhor para a vida de seus filhos. Que o Senhor a levante como intercessora, vigilante e constante, e guardiã no lar. E que ela possa lembrar que a oração feita no secreto a Deus move o mundo natural. Que a vontade do Senhor seja estabelecida e firmada a respeito de seus filhos. E que ela possa se alegrar, pois o Deus que a ouve não falha e zela para abençoar os seus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A educadora da alma. As mães devem assumir 3 funções importantes se quiserem amar seus filhos adequadamente: educadora da alma, motivadora e disciplinadora. Vamos considerar primeiramente a função de educadora. A alma humana, um composto magnífico de intenção, vontade e emoção, bem como centro da consciência. Toda pessoa é criada por Deus com essa adequada composição. O único problema, um grande problema, é que sem a presença do Espírito de Deus em seu interior, a alma fica completamente degenerada, controlada por desejos lascivos e totalmente separada de Deus. Quando isso acontece, a consciência por si só é incapaz de fazer julgamentos precisos sobre o certo e o errado, o que leva o indivíduo a viver de uma forma que desagrada a Deus. Ele não pode fazer nada, e nenhum de nós pode. Nós entramos nessa vida com almas desesperadamente necessitadas de despertar e orientação. E apenas um relacionamento pessoal com Jesus Cristo pode fazê-lo. Ele é o único, a única esperança para uma alma perdida, incluindo a alma de seu filho. Sim, eu odeio ter que dizer isso desse jeito, mas se você não sabe, seu filho está perdido. Embora doces e belos como são, nossos filhos nasceram pecadores e precisam ser resgatados de si mesmos. E assim como nós, assim como todo mundo, Cristo é o único que pode fazer algo. Só Ele pode. Aleluia, porque Ele pode, mamãe. Ele pode impedir que suas mentes incontroláveis se tornem um lugar frequentado pelo inimigo. Ele pode insistir até que eles queiram a vontade de Deus para suas vidas. Ele pode estabilizar suas emoções antes que elas levem nossos filhos em direção a todos os tipos de problemas. Ele pode despertar sua consciência enfraquecida para que ela seja conduzida pelo Espírito de Deus, mesmo quando você não estiver por perto, para mostrar a diferença entre o certo e o errado. E por eles precisarem de Jesus tão desesperadamente, tanto para ter um relacionamento com Deus, quanto para que a sua alma seja orientada, você deve sempre pedir para que Deus desperte um desejo pelo Senhor em seus corações, até mesmo antes do nascimento. Você deve continuar fazendo essa oração mesmo depois que eles crescem e deixam a sua casa. Você é aquela que desfruta esse sentimento. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Terceira carta de João, capítulo 1, verso 4. Isso faz com que você oriente a alma de seus filhos. A educadora da alma deve estar bastante consciente de que suas orações por seus filhos são significativas e que depois que eles recebem a salvação,
Ela será a principal ferramenta de Deus, trabalhando com o Espírito Santo, a fim de assegurar que a transformação verdadeiramente ocorra. Quer seja casada ou esteja criando seus filhos sozinha. Ela sabe que não conseguirá fazê-lo por si só, e então envolve outras entidades, como a igreja e parentes, para que eles possam a ajudar nessa tarefa. Mas ela e seu marido, se for casada, sabem que é deles a maior responsabilidade. Eles não permitem que ninguém mais tome sua posição de principais influências na vida de seus filhos. Ajudá-los a conhecer e a tornarem-se sensíveis à convicção de Deus, ensinar-lhes a reconhecer a sua maneira de conduzi-los pela consciência. A educadora da alma ajuda seus filhos a descobrir essas coisas pouco a pouco, dia após dia. E à medida que amadurecem, ela continua trabalhando com o Espírito de Deus para certificar-se de que a formação aconteça. Essa mãe não toma decisões com base em sua reação a lágrimas ou birras dos seus filhos, mas expressa seu amor ao determinar de antemão a forma com a qual a obra de Deus será realizada na formação de suas mentes, vontades, emoções e consciência. Ela se vê como uma parceira de Deus, monitorando o processo de transformação em suas vidas. Depois, ela os educa ao definir e demonstrar claramente as expectativas, transformando essas orientações em hábitos. E depois mostra as consequências da rejeição às suas regras de amor. Quando não está mais cercada pelas pequenas faces, dedos e vozes, ela ainda se vê como parceira de Deus, pedindo-lhe continuamente para esclarecer de que maneira ela pode cumprir seus propósitos na vida de seus filhos já crescidos. Essa mãe sabe que seu trabalho nunca está realmente terminado. Muitas exigências, não? No entanto, como uma mãe realmente decidida a amar seus filhos, ela não poderia fazer por menos. Essa mulher se considera uma guerreira que batalha por sua família. Ela não está disposta a ficar de braços cruzados enquanto as outras pessoas e paradigmas culturais mexem com a mentalidade de seus filhos, atrapalhando a transformação da alma. Ela sabe que se suas mentes devem sempre pensar e funcionar de modo que agrade ao Pai, eles devem ouvir e ver muito mais da justiça de Deus do que da imundície do mundo. Então, ela cuidadosamente se certifica de que um sempre excede o outro, controlando os tipos de influência que afetam suas vidas. Essa é a obra de sua vida, e ela protege seu investimento a qualquer custo. Ela se recusa a permitir que os poluentes do entretenimento, as sugestões vis e os ensinos heréticos tomem a posição central na psique de seus filhos. Por perceber que não pode protegê-los completamente de todas essas coisas, ela faz de tudo para combatê-las e vigiá-las. Essa mãe não descansa, mandando a obra de toda a sua vida para a casa de alguém que ela mal conhece ou deixando-a participar de eventos cujas atividades ou supervisão são desconhecidas. Ela se preocupa com cada aspecto da vida de seu filho e assume esse papel com a maior seriedade. Amiga, nós vamos finalizar essa leitura hoje por aqui e eu quero te encorajar que a sua oração ela é ouvida por Deus. Ela é significativa e relevante diante do Pai. Que você seja uma guardiã do seu lar, que você seja uma educadora da alma, que você guarde as emoções dos seus filhos, protegendo, blindando e verdadeiramente, assim como a autora nos diz aqui, que você cuidadosamente se certifique de que a justiça de Deus é mais propagada na vida do seu filho do que as imundícies desse mundo. Que a palavra do Senhor, que as tuas ações glorifiquem a Deus, para que o seu filho seja conhecido do Senhor através da sua vida e pela sua vida. Você também possa ser um testemunho para ele, para que ele te conheça e ele conheça o Senhor, que é o teu Salvador. É um desafio muito grande, sim, mas nós não vamos desistir. Nós seremos perseverantes. Nós lutaremos dia após dia,
incansavelmente na batalha por garantir que a vida dos nossos filhos estejam regadas de oração, de suporte do Espírito Santo através das nossas palavras, que nós sejamos as educadoras da alma, que nós não permitamos que as influências desse mundo ou de qualquer cultura que venha prevalecer sobre a vida dos nossos filhos, mas que a cultura do céu seja propagada na vida deles através das nossas palavras e dos nossos ensinamentos. Você tem autoridade para desenvolver e desempenhar uma vida em que o seu filho cresça diante do Senhor, aprendendo da palavra, crescendo em graça e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. E se o seu filho já é crescido, você continua e você tem a autoridade do Senhor para orar, para que ele seja ganho em nome de Jesus. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, diz a palavra de Deus. E a oração de uma mãe é preciosa, porque ela tem autoridade diante de Deus para representar a vida do seu filho e pedir para que o Espírito Santo constranja em amor e que ele possa conhecer a verdade do Senhor. Que o Senhor livre os nossos filhos deles mesmos e que eles possam ser conhecidos do Senhor como verdadeiros adoradores. Homens e mulheres, segundo o teu coração. Eu oro pedindo que o Senhor entre em cada lar que está ouvindo esse áudio e que o Senhor comece a fazer, Senhor, trazer muitas bênçãos nessas casas, através dessas mamães, que são os teus instrumentos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.